Oi, queridos, tudo bem? Pra quem já me conhece, eu queria dizer que eu tô morrendo de saudade de vocês, de dar aula pra vocês, da bagunça de vocês, das mil perguntas que vocês me fazem. Para quem não me conhece, seja bem-vindo também. Eu sou a professora Mina, professora de História, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Na verdade, a gente já começou a falar desse conteúdo em sala de aula. Vocês, inclusive, já fizeram um super trabalho aí sobre esse assunto. Mas hoje a gente vai começar oficialmente aí a entender o que foi a Revolução Industrial, quais as características aí desse processo, quais as consequências disso. Então, bora lá estudar um pouquinho aí nessa quarentena. Bom, pessoal, então o que a gente vai ver hoje nessa primeira aula de Revolução Industrial? Né? Ela vai ser uma aula introdutória mesmo. A gente vai falar das mudanças que aconteceram na produção de mercadorias, nas mudanças que consequentemente vão acontecer nas relações de trabalho, né? Porque se a gente mudou a forma de produzir, a gente também mudou a forma de se trabalhar. E também a gente vai falar do pioneirismo inglês, ou seja, de por que a Inglaterra foi o primeiro país a passar por essa revolução industrial, né? O que a Inglaterra tinha aí de especial e de diferentona para passar por esse processo aí antes de todo mundo. Antes da gente começar a falar desses três tópicos, eu queria só relembrar com vocês aí uma definição sobre revolução industrial, como a gente pode explicar a revolução industrial. Então, a Revolução Industrial, ela pode ser definida como uma série de mudanças que vão acontecer na Inglaterra a partir aí. Alguns historiadores falam de 1760, mas com certeza você pode falar aí da metade do século XVIII para frente. Então, são uma série de mudanças que vão acontecer da metade do século XVIII para frente aí, mudanças na forma de vida, na forma de trabalhar, na forma de se produzir coisas. Vai ser o nascimento da indústria, né? A gente está falando de mudanças radicais aí no modo de viver, de entender a sociedade, de entender a produção, de entender o comércio, de entender o mercado, né? Que vai rolar primeiro na Inglaterra. Depois a gente vai ver né, essa revolução industrial, essas mudanças acontecendo também em outros países da Europa e também nos Estados Unidos. Mas o primeirão de todos foi a Inglaterra. Primeira coisa, vamos entender como se produzia antes da Revolução Industrial, né? Como eram feitos os produtos aí, todos eles. Então, esses produtos eram feitos dentro de um sistema que é conhecido como artesanato, né? E é parecido com a ideia que a gente tem de artesanato hoje em dia. Então, dentro do artesanato, a gente tem uma pessoa só que vai fazer todas as etapas da produção. Então, se a gente pega o caso da nossa cidade, por exemplo, que é uma cidade produtora de sapato, se a gente tem um artesão produzindo sapatos artesanalmente, isso quer dizer que esse cara, né, essa única pessoa, ela vai fazer todas as etapas da produção do sapato. Então, ela vai cortar o couro, vai fazer todos os cortes necessários, vai costurar, vai montar, vai fazer a sola, enfim, vai fazer todas as etapas, uma pessoa só, né? Outra característica, o artesão, quem está fazendo esse produto, é dono do material que está sendo usado para fazer esse produto, né? No nosso caso, o sapato. Então, ele é dono do couro, ele é dono de, enfim, de todas as matérias-primas, de todo o material que vai ser usado na produção desse sapato. Ele é dono também de todas as ferramentas, né? Então, tudo que ele for usar, o martelo, o prego, enfim, tudo vai ser dele. E ele também é dono da oficina, do lugar onde se realiza essa produção. Geralmente, às vezes, era na casa das pessoas mesmo, na garagem, num comodinho, né? Não era uma oficina profissional. A gente está falando de uma oficina pequenininha aí, doméstica. Depois, a gente vai ver, ainda antes da Revolução Industrial, a gente vai ver o surgimento aí de uma outra forma de se trabalhar, que a gente chama de manufatura, né? E ela vai rolar aí do século XI para frente. Então, essa mudança, né, a manufatura, ela vai começar a existir primeiro pela necessidade de se produzir mais, né? Os produtos europeus estão sendo muito procurados, então para atender essa demanda, para ter produto para vender para todo mundo, eles têm que acelerar essa produção. E qual é a forma encontrada para acelerar essa produção? Os negociantes, a galera que até então só vendia esses produtos, eles vão começar a contratar pessoas que vão trabalhar em oficinas que
esses negociantes vão montar. Então, agora, o cara que faz o produto, ele não está mais trabalhando na oficina dele mesmo, lá na casa dele. Ele está trabalhando numa oficina, agora um pouquinho maior, que é de um patrão, né? Que é de um negociante aí. Além disso, as ferramentas usadas na produção, a matéria-prima usada na produção, tudo isso vai ser do patrão, né? Do negociante, dono da oficina. A única coisa que o trabalhador vai oferecer vai ser a sua força de trabalho. Então, agora ele não vai mais fazer o produto e vender o produto. Agora ele vai vender a sua força de trabalho para o dono da oficina. Com essa força de trabalho, né, ele vai produzir coisas e essas coisas vão ser vendidas pelo negociante. Né? Uma outra mudança bem importante que vai acontecer é a divisão do trabalho. Né? Então, aquele artesão que antes fazia todas as etapas da produção do sapato, agora ele não vai fazer mais todas. Então, a gente vai ter um artesão que vai cortar o couro, um cara que vai costurar, o outro cara que vai fazer a sola. Né? A gente vai dividir esse trabalho. E isso acelera muito a produção. Né? Faz o teste aí na sua casa, coloca a sua família inteira para fazer, sei lá, o origami, por exemplo, passarinho de dobradura de papel. Se uma pessoa estiver cortando o papel do tamanho certo e fazendo a dobradura, essa pessoa vai conseguir fazer, sei lá, 5 passarinhos a cada 5 minutos. Se a gente dividir esse trabalho, seu pai está cortando papel e você está dobrando, isso vai ser muito mais rápido. Né? Então, se cada um faz uma etapa do trabalho, a gente consegue acelerar essa produção, a gente consegue produzir mais, consequentemente, a gente vai ter mais coisa para vender e a gente vai ganhar mais dinheiro, obviamente. Né? Então, esse processo de mudança já começa a acontecer mesmo antes da Revolução Industrial propriamente dita. Bom, depois vai vir a maquinofatura. Então, a gente passou pelo artesanato, onde o artesão fazia tudo lá na casa dele. A gente foi para a manufatura, onde o artesão, o trabalhador, na verdade, ele vai começar a trabalhar para um patrão, que vai ser dono da oficina. E durante a Revolução Industrial, o modelo de produção que a gente vai ter é a maquinofatura. E já está no nome, né? É um modelo de produção que vai usar o quê? Máquinas. É durante a Revolução Industrial que as máquinas a vapor são inventadas. Então, são máquinas que a água ela é aquecida com carvão, né? E o vapor que sai dessa água aquecida, ele é usado como energia para movimentar várias máquinas. Então, o que essas máquinas vão fazer na produção, né? Como elas vão alterar a produção? Primeiro que vai ficar tudo mais rápido. Então, uma máquina só, ela vai substituir o trabalho de várias ferramentas, de vários trabalhadores, e ela vai conseguir cortar o couro desse sapato muito mais rápido. Vai conseguir martelar a sola desse sapato muito mais rápido, né? Então, na maquinofatura, as pessoas não trabalham mais nas suas casas, não trabalham mais em pequenas oficinas. Elas vão trabalhar agora em grandes fábricas. Então, o dono dessa fábrica, ele vai ser chamado de capitalista. Porque é o cara que está mantendo a sua fábrica ali, mantendo os trabalhadores para obter lucro. Né? Então, o trabalhador ele vai trabalhar para um burguês, um capitalista, que vai ser dono da fábrica, dono das ferramentas, dono da matéria-prima. E no fim do mês, né, ou no fim do dia, ele vai receber o seu salário. Então, é esse o modelo de produção que a gente vai ter durante a Revolução Industrial. Fábricas maiores, máquinas a vapor trabalhando, substituindo a mão de obra aí, e trabalhadores dando a sua mão de obra, a sua força de trabalho, em troca aí de um salário. Essa frase resume muito bem essa mudança aí no sistema de produção e as consequências, né? Então, eu vou ler com vocês aí para a gente comentar um pouquinho. A Lúcia Mamos Bottini diz o seguinte: as relações de produção e trabalho foram transformadas. No lugar do trabalhador na manufatura, forma-se uma nova classe social de trabalhadores assalariados, o proletariado, que foi submetido a condições dramáticas, precárias e degradantes. Então, com essa mudança na forma de trabalho, né, quando a gente passa da manufatura para a maquinofatura, o que vai surgir é uma classe de trabalhadores que recebem um salário, isso que quer dizer assalariados, né? Essa classe de trabalhadores, né, todos os trabalhadores vão ser chamados de proletariado, de operários, enfim.
E esse proletariado, esses operários, eles vão ser submetidos, eles vão passar por condições de trabalho extremas. A gente já falou isso em sala de aula e a gente vai abordar melhor isso aí no próximo vídeo. A gente está falando de trabalhadores que às vezes chegavam a trabalhar 16 horas em pé. A gente está falando de trabalho infantil. A gente está falando de pessoas que morriam na linha de produção de cansaço. A gente está falando de mulheres que sofriam assédio sexual dentro das fábricas, né? Então, essas novas condições de trabalho, colocar esse monte de gente dentro de fábricas enormes, trabalhando com máquinas, vai trazer inúmeros problemas para esses trabalhadores, né? Vão trazer situações muito complicadas. A gente já está encerrando. Essa foto aqui eu separei porque eu acho que dá para ter uma noção, né, do tamanho dessas fábricas que a gente está falando. É, a Revolução Industrial, a necessidade de se produzir mais, ela vem principalmente da necessidade da indústria têxtil, né? Necessidade de se produzir mais roupas e mais tecidos dentro da Inglaterra. Então, isso que a gente está vendo aí é um tear. Olha quantos novelos de linha a gente tem fazendo tecido. Nessa máquina, obviamente, conseguia fazer tecido muito mais rápido do que uma pessoa só no quintal da sua casa, né? A próxima foto mostra duas crianças trabalhando. A gente vai falar mais disso aí na próxima videoaula sobre a Revolução Industrial, mas eu queria que vocês separassem naquilo que eu comentei com vocês, né, sobre as vantagens de se contratar uma criança. Olha como as crianças estão em cima da máquina, né? As crianças eram levinhas, elas podiam subir, entrar nas máquinas sem danificar. Essas crianças acabavam sofrendo inúmeros acidentes de trabalho, né? Perdiam mão, perdiam pezinho, devido a essas condições aí. E, para terminar, vamos falar de por que isso aconteceu na Inglaterra, né? Por que a Inglaterra foi o primeiro? O que a Inglaterra tinha de tão especial? Primeiro fator, acúmulo de capitais, acúmulo de dinheiro. Então, se a gente pensar, né, em todo aquele conteúdo que a gente estudou, Elizabeth, Cromwell, né, todo o conteúdo anterior aí, a gente vê que faz tempo que a Inglaterra está guardando dinheiro. Dinheiro que se consegue com a pirataria, dinheiro que se conseguiu com o comércio e dinheiro que se conseguiu também explorando a mão de obra as riquezas das colônias, né? Então a gente está falando aqui de grana. A Inglaterra tinha grana nos cofres para investir em fábricas e aumentar a sua produção. Segundo, a Inglaterra tinha mão de obra barata disponível. Mão de obra é gente para trabalhar, mão à obra, né? E de onde vinham essas pessoas? De onde vinha essa mão de obra barata? Lá da política dos cercamentos, da lei de cercamento que a gente também já viu. Essa lei, ela tomou algumas terras dos camponeses, né? Camponeses que moravam no campo, cultivavam terras. A coroa inglesa, ela toma as terras desses camponeses e transforma essas terras em terras da coroa, terras da Inglaterra. E aí esses camponeses vão fazer o quê? Vão tentar a vida na cidade. Se eles perderam um pedacinho de terra que eles tinham no mato, né, no campo, vão tentar ir trabalhar nas cidades. Então a gente tem um número muito grande de pessoas que saíram do campo e foram morar nas cidades e estão desempregadas. Então essas pessoas elas vão aceitar trabalhar por uma mixaria, né? Por isso que aquelas condições de trabalho tão difíceis que eu falei eram uma realidade, porque são pessoas que estão tão desesperadas que vão aceitar trabalhar em qualquer função, em qualquer condição e por qualquer salário, né? É uma necessidade de sobrevivência. Terceiro, a Inglaterra tinha várias minas de ferro e várias minas de carvão também. Dois produtos que vão ser amplamente, duas matérias-primas, na verdade, que vão ser muito utilizadas durante a Revolução Industrial. Quarto fator, o crescimento da religião puritana, né, do calvinismo na Inglaterra. Por quê? Porque o puritanismo, né, a religião puritana, não condenava o lucro, ao contrário da Igreja Católica. A Igreja Católica falava que o lucro era errado, né? Enquanto o puritanismo dizia, não, tá tudo bem lucrar. Você ganhar seu dinheirinho aí com outras pessoas trabalhando por você, não tem nada de mais, né? Nada de errado. Ainda por cima, é do puritanismo aquela ideia de, olha, você nasce predestinado aí a ir para o céu ou para o inferno. E Deus vai te dar sinais ao longo da vida de para onde você vai. E a riqueza era um desses sinais. Então, trabalhar para obter riqueza e ter uma vida humilde, né? Uma vida de você trabalha, mas você não tem uma vida luxuosa.
A defesa dessas ideias também vai contribuir para que, primeiro, os industriais invistam aí nessas fábricas, porque agora tá tudo bem lucrar, né? E também porque vai ser uma cultura que vai defender muito essa coisa do trabalho exagerado, né? De trabalhar, 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 trabalhar até morrer. Por último, o último fator que vai contribuir para a Revolução Industrial ter acontecido justamente na Inglaterra vai ser a Revolução Gloriosa, que a gente já viu também. A Revolução Gloriosa é uma revolução que, primeiro, ela vai dar bastante poder para a burguesia. E é exatamente a burguesia inglesa que vai construir essas fábricas e botar essa galera para trabalhar. Né? Então, a Revolução Industrial, a Revolução Gloriosa, ela dá condições para que esses burgueses possam investir na indústria, né, nas fábricas. E também porque a Revolução Gloriosa vai trazer um momento de paz e de calmaria política. Né? Então, a Inglaterra ela pode descansar um pouquinho sobre as questões políticas, não existe mais aquela necessidade de estar atento o tempo todo às questões políticas, porque a Inglaterra está vivendo um período de relativa paz aí nesse campo. Então, existe tempo, recursos, né, para serem investidos na Revolução Industrial. Belezinha? Então, ó, o que você precisa se lembrar dessa aula? O que é artesanato, o que é manufatura, o que é maquinofatura. Então, entender bem as diferenças desses 3 tipos de produção aí é fundamental para a gente seguir tranquilão no estudo da Revolução Industrial. E também esses últimos fatores aqui que estão na tela agora, de por que a Inglaterra foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial.